Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e paz do Senhor seja com todos vós. Como prometido, eu falei que eu não iria trazer vídeos aleatórios, não iria tentar fazer uma meta humana de ficar trazendo um vídeo por semana para o canal, para somente agregar números, não é esse o propósito. Eu realmente estou vindo aqui somente quando Deus está trazendo alguma palavra ao meu coração que eu sinto a necessidade de compartilhar com os irmãos. Bem, dadas as devidas explicações, Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Pai, neste momento que me use os ouvidos, use o coração de cada um, Pai, que neste momento está ouvindo essa mensagem, que possa ser algo dos céus, que venha a lançar sementes sobre toda a terra que o Senhor já preparou, Pai, e que em nome de Jesus essa semente encontre boa terra, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Palavra do Senhor que eu vim trazer nessa noite, ou nesse dia, enfim, vim trazer nesse vídeo, entendimento para os irmãos, está no livro de Romanos, no capítulo 14, onde nos é expresso, a partir do verso 1, da seguinte forma: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que não come, não despreze o que come, porque Deus o recebeu por seu. E o que come também não julgue o que não come. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Só fazer uma pequena pausa aqui nesse momento, que quando fala aqui a respeito de que um julga o dia e o outro não, está falando, por exemplo, como os judeus, como as pessoas que têm uma religião onde elas determinam o chamado calendário sabático, onde eles não fazem nenhuma tarefa no sábado, enfim, o que Paulo, através dessa carta aos Romanos aqui está nos advertindo, é que se eu decido parar o meu sábado, se eu decido entregar o meu sábado a Deus, que eu não julgue quem não o faz, quem faz diferente. Assim também eu que não paro o meu sábado, eu não julgue quem pare, mas cada um procure viver para agradar o Senhor, fazer aquilo que o próprio Deus tenha o colocado no coração. Mas prosseguindo aqui no verso 6, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julga teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no que o Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Só fazendo uma pequena pausa aqui. Eu sei que são muitos versos, mas eu realmente preciso ler todo esse capítulo 14 de Romanos para depois pontuar os específicos, para depois tratar os detalhes aqui do que o Senhor traz para nós. Então eu vou fazer essa leitura mais dinâmica e depois eu vou colocando aquilo que Deus
expressou na minha vida. No verso 13. Ainda que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele a quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas vai mal para o homem que come com escândalo. Ressalta nesse versículo aqui, ele é muito imprescindível para tudo isso que Deus está abordando aqui. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Tu tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Esse final aqui, esses versos do 21 até o 23, vem nos trazer o entendimento de como a gente deve se portar. Muitas vezes é difícil você pensar dessa forma. Nós não somos um país que temos muito essa cultura, infelizmente, de pensar no próximo, essa cultura de vivermos vendo não só no que os nossos vizinhos, os nossos amigos nos impactam, mas buscando ver no que a gente está impactando o lugar onde a gente está alicerçado, alinhado, enfim, inserido. Porque vamos pensar pelo seguinte paralelo. Se para o meu vizinho, que não come carne bovina, por exemplo, eu dou um churrasco, se isso o escandaliza diante do Senhor, se isso faz com que o meu vizinho peque, se eu pensar a longo prazo, se eu pensar numa vivência com Cristo, melhor não seria, portanto, que eu deixasse de comer carne para que eu não escandalizasse o meu vizinho? Eu sei que é difícil a gente imaginar dessa forma, mas tudo na nossa vida cristã a gente tem que pensar baseado em para onde a gente está olhando, para onde a gente está plantando, semeando. Porque se eu busco ter uma vida só baseado no aqui e agora, não, de onde? De onde que eu vou abrir mão de comer carne, fazer um churrascão, pensando só no bem-estar do meu vizinho que se vire para lá com as ideias doidas dele de não comer carne e eu vou continuar comendo carne. Essa é a nossa visão. Mas se eu penso, não, peraí, se isso separa o meu vizinho de Deus, se essa atitude minha, que mais boba que possa ser na minha vida, separa o meu vizinho de Deus, eu não vou praticar essa ação. Eu tenho outros recursos, talvez eu tenha uma oportunidade, sei lá, de ir para um sítio e fazer um churrasco lá, ou mesmo não ter essa necessidade tão grande quanto que a gente tem de coisas ao natural. Porque se aqui diz nesse texto, nós devemos viver para Cristo, devemos viver para Deus. Se algo como comer carne determina a minha vida, eu não estou vivendo para Cristo. Se abrir mão de comer carne é algo que me traz pesar no coração ao ponto de, como eu conheço algumas pessoas que pensam dessa forma, parecer que eu não estou tendo uma vida, eu não estou vivendo para Cristo. Porque o nosso objetivo é chegar ao ponto onde qualquer coisa que nos for tomada, a gente entenda que a gente tem algo maior. A gente vive algo maior, a gente busca algo maior. Então não me importa nada ao natural. Não importa se eu tenho carro ou não tenho, não importa a condição da minha casa, não importa se eu como ou não como carne. O que importa é como eu estou me movendo diante de Deus. Tudo isso está expresso nesse texto, de
De uma forma ou de outra, se você ler, reler, você buscar entendimento no Espírito Santo, você vai ver que não é somente aquilo que eu faço para ferir ao meu irmão, mas como no finalzinho aqui diz, no verso 22, tens tu fé, tem em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ou seja, se hoje eu faço algo e isso gera dúvida na minha vida, que nem diz no verso 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Às vezes as pessoas acham que pecado é somente o que está expresso ali nos 10 mandamentos. Não furtarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. As pessoas acham que só quando eu quebro um desses princípios eu estou pecando, mas isso são princípios. Isso eu estou resguardando a minha vida espiritual de entidades malignas me atacarem. Isso é assunto para outras circunstâncias, só quis dar uma pincelada breve, porque isso são princípios dos 10 mandamentos. Mas pecado é muito além de simplesmente cumprir esses princípios. Quando Jesus diz que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é porque esses 2 condensam tudo o que é uma vida cristã. Porque pensa, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, olha o que está expresso aqui nesse texto. Não me importa ter ou não ter carne, não importa ter ou não ter roupa, não importa ter ou não ter carro, ter dinheiro, abastança, enfim, não me importa nada do natural. Se eu amo a Deus, eu amo sobre todas as coisas, nada do natural importa para que eu continue ou não amando a Deus, porque eu amo sobre todas as coisas, não importa o que eu tenho ou o que eu não tenho. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, é o maior mandamento que Jesus nos dá. E quando eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, implica também nesse texto aqui, porque pensa, se eu tenho a condição de entender que se eu, por exemplo, algo muito comum, para mim, álcool não produz nada. Eu tenho um limite ali, eu sei a hora de parar, a gente tem mania de rotular assim, eu sei a hora de parar, eu bebo ali as minhas 2 latinhas e fico tranquilo. Mas se o meu irmão do lado que tem um problema com o alcoolismo, que não consegue controlar esse mesmo quanto a esse parar, ou enfim, tem algo mais sério na vida dele quanto a isso. Me vê bebendo, muitas vezes eu sendo praticante de alguma religião ou estando dentro de uma congregação, esse irmão me vê bebendo, ele vai assimilar para ele mesmo que está tudo liberado. Então, se o Abraão pode, eu também posso. Com isso, eu vou estar enviando meu irmão para o inferno. Se eu acabei de enviar o irmão para o inferno por uma atitude que para mim não significa nada, beber ou não beber não faz a menor diferença na minha vida. Então, eu estou enviando meu irmão para o inferno por algo muito pequeno. E muita gente também vai virar e falar, mas agora porque os outros me veem bebendo, eles podem cair, então não posso beber nunca mais? Sim, se isso for enviar outra pessoa para o inferno, se você tem ciência disso, se como diz a palavra, se você não está bebendo por fé, pode parecer algo bobo, algo contraditório, né? Como que eu vou beber por fé? Tem cenários onde cada coisa vai acontecer. O próprio Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há coisas na minha vida que se eu quero escalar degraus maiores, eu preciso abrir mão. Pensa num esportista. Eu sei que tem vários escândalos que ocorrem, hora ou outra, mas não vamos pensar o pior dos casos. Vamos pensar um esportista que seja íntegro. Aquele cara ali tem uma vida baseada no esporte que ele pratica. Ele sabe que ele não pode muitas vezes usar um medicamento anti-inflamatório, um medicamento contra a dor, porque se ele usa esse medicamento contra a dor, aquilo ali na hora que ele for fazer o exame antidoping, ele pode ser categorizado como alguém que usou droga e aquilo pode destruir a carreira dele. Então pensa, por ele pensar nas consequências do que pode ter aquela atitude para ele, que para uma pessoa normal, uma pessoa comum, não acarretaria nada, para ele, pela vida, a escolha de vida que ele teve, ele não tem direito mais a usar o analgésico, a usar algo que seria lícito, algo para aliviar a dor dele, mas pela escolha de vida dele, ele não pode mais usar aquilo.
Então a mesma coisa vale para nós cristãos. Se nós queremos verdadeiramente alcançar o reino de Deus, queremos viver servindo a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu irmão como a mim mesmo, eu tenho sim que me eximir das coisas que também me são lícitas. Tem coisas na minha vida que eu vou ter que abrir mão, mesmo essas coisas me sendo completamente lícitas, mesmo aquilo ali sendo muitas vezes aprovado pelo próprio Deus. No livro de 1 Mateus, eu quero abrir aqui rapidinho. Hoje eu não trouxe a Bíblia auxiliar, não. Então, tive que dar uma folheada aqui. No capítulo 7, no verso 5, o Senhor Jesus nos diz o seguinte. Aqui está falando sobre o juízo temerário, esse texto. Ele inicia no verso 1 e vai até o verso 6, mas eu imagino que a maior parte de vocês talvez até conheça o texto, mas o que eu quero expressar aqui está especificamente no verso 5, onde o Senhor Jesus nos diz o seguinte: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro ou espinheiro do olho do seu irmão. Aqui está falando o seguinte, muitas vezes, que também é algo que está condensado em Romanos 14, a gente quer julgar os outros, a gente quer basear a nossa vida, a nossa vivência ali no que os outros estão fazendo. Ah não, eu quero fazer isso porque se fulano está fazendo eu também posso. Ou o contrário, eu estou tendo uma vida santa, mas fulano não está. Eu estou abrindo mão de tudo, mas fulano não está. Sabe, Jesus dá uma bronca na gente aqui quanto a isso. Porque para eu primeiro me preocupar com o que o irmão está fazendo, eu primeiro me preocupar, eu pensar em ver algo de diferente na vida do irmão, Jesus diz aqui que eu teria que estar com os meus olhos limpos, puros. Eu teria que ter tirado tudo que está impedindo a minha visão. A palavra aqui usa a expressão argueiro, que se você pesquisar vai ver que é similar a um espinheiro. Então Jesus está falando, tipo, arranca primeiro o espinheiro que está na frente dos seus olhos, ou em algumas traduções até tem a palavra cisco, que é algo bem menor. Diferenças de traduções não vem ao caso, mas enfim, só para dar entendimento, arranca primeiro esse problema menor que está nos seus olhos, quer dizer, esse problema maior que está nos seus olhos, antes de você querer tirar esse problema que você está vendo na vida do irmão. Muitas vezes, em algumas traduções também fala a trave que está no nosso olho, a trave no sentido de uma madeira bem grande que está na frente do nosso olho, arranca primeiro essa madeira antes de você se preocupar com um detalhe que está na vida do outro irmão. É muito relevante você fazer isso, porque como que eu vou poder ajudar alguém? Como que eu vou limpar alguém se eu ainda estiver sujo? O próprio Satanás, ele é astuto. Ele usa nas nossas vidas condenações que a gente mesmo abre as brechas. Por exemplo, se Satanás sabe que você venceu o alcoolismo, qual que é a área da sua vida que ele mais vai te tentar? Se Satanás sabe que, glória a Deus por isso, hoje você não mais se prostitui, qual que é a área da vida que ele sabe que ele vai mais te tentar? Então, para você ajudar alguém a sair daquele pecado ali de alcoolismo, para você ajudar alguém a sair daquele pecado de prostituição, você tem que ter arrancado primeiro ele por completo da sua vida. Porque se tiver um mínimo ali de coisa que possa te ajudar a retroceder, a voltar para aquele pecado, Satanás vai ser astuto para usar aquilo. Não estou querendo dar glórias a ele, toda honra e toda glória ao Senhor Deus, mas ele vai usar aquela brecha que ainda existe na sua vida para te pegar naquela situação. Muitas vezes na vida da gente, a gente acaba esquecendo o principal na caminhada com Cristo, que a dependência de Deus é fazer as coisas pautadas naquilo que Deus está nos mostrando. Esses dias, glória a Deus por isso, eu tenho entendido e aprendido o poder de uma oração
Não estou falando que vocês têm que repetir essa oração especificamente, mas é algo que o Espírito Santo tem me mostrado. A gente aprender a tirar todo o eu da frente das nossas frases diárias. Por exemplo, que não seja mais eu quero, mas que seja o que Deus quer para mim. Que não seja mais o que eu vejo, mas que seja o que Deus vê para mim. Que não seja mais os meus desejos, mas que seja o que Deus deseja para mim. Que não seja os meus sonhos, mas seja os sonhos de Deus para mim. Toda vez que você tira o eu da frase e coloca Deus fora em inúmeros outros aspectos, a sua chance de sucesso é muito maior. Quer vencer o pecado? Não entende que você vai batalhar contra o pecado? Entrega aquilo ali nas mãos de Deus e declara: Senhor, esse pecado está vencido no Senhor. Eu não aceito mais esse pecado na minha vida porque o Senhor verteu todos os meus pecados na cruz, mas tira isso de mim e leva em ti, Senhor, porque o Senhor já colocou todo o mal naquela cruz do Calvário. Minha vida já foi limpa no Senhor, não existe mais eu, existe o Senhor em mim. Essa é a verdade que a gente tem que buscar viver na nossa vida. Vou até dar uma lida aqui rapidinho, que um amigo meu me passou uma oração essa semana. Justifica-nos e faz-nos viver em misericórdia, compaixão, obediência e amor. O irmão Trindade compartilhou comigo essa oração essa semana. A gente andou debatendo sobre esse texto que o Senhor me entregou em Romanos 14, que eu estava pedindo algumas dicas para ele, o que ele entendia desse texto. Às vezes é interessante você buscar o que o Espírito Santo revelou para cada pessoa, para que você possa compor algo melhor, algo maior, algo que venha trazer um melhor entendimento para a sua vida, um entendimento mais amplo. Não significa que se Deus falar com você, você tem que ficar questionando se realmente foi Deus. Você tem que ficar questionando como que outro irmão com mais experiência vai entender aquilo ali que Deus falou. Não é isso. Tem séries e séries de coisas, mas se Deus te deu algo e Ele te deu a confirmação de que foi Deus que falou, não deixa o diabo roubar isso de você. Não deixa Satanás triunfar nessa causa, porque se Deus te deu, é Deus e pronto, não há dúvida. Se há dúvida, é porque não foi Deus. Ministra isso sobre si mesmo. Toda vez que você receber algo que entender que é de Deus, entenda: eu estou buscando em Deus, a resposta veio de Deus. Satanás, não tenho parte contigo, foi Deus quem me deu isso, e glórias a Deus. Mas só expressando aqui rapidinho o que fala sobre o amor, que é algo que um texto assim que eu até gosto muito. Imagino que muitos de nós já tenhamos sido introduzidos a esse texto. Está em 13, que nos diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos sem amor, nada seria. Seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Quero só capturar aqui a essência desse texto. Tem muitos dizeres aqui, principalmente quando diz que o amor, ele não é egoísta, o amor não preza o próprio bem. O amor não age em virtude própria. Se eu falo, declaro que eu tenho uma vida com Cristo, mas não sou capaz de abrir mão de algo na minha vida em prol de um irmão, eu não estou vivendo em amor. Pois, como diz essa palavra de 1 Coríntios 13, o amor não quer o próprio bem, o amor não folga com a injustiça. O amor, ele é benevolente, ele é benigno, ele não trata com leviandade. Ou seja, eu não tenho como falar que eu estou vivendo em Cristo, e Cristo é amor. Eu não tenho como falar que estou vivendo em Cristo se eu não prezo a vida do irmão tal como a minha, ou até mesmo mais do que a minha. Porque o próprio Senhor Jesus disse: aquele que quiser ser grande, primeiro que sirva a todos, primeiro que se doe em razão do outro.
Esse é o jeito de alcançar o reino dos céus. O que quiser ser o maior do reino dos céus, que seja o menor no reino da terra, no sentido a servir a todo mundo, no quesito a trazer verdadeiramente essa visão de reino para o aqui e o agora. Ainda tenho para expressar em Coríntios, 1 Coríntios 1, no verso 26. Do verso 26 ao 29. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós não temos que buscar a nossa glória, nós não temos que buscar o nosso proveito próprio. Nós temos que buscar agradar a Deus, nós temos que buscar servirmos um ao outro. Nós temos que buscar mortificar a nossa carne em vez de fortalecer a nossa carne cada dia. O que significa mortificar a nossa carne? Se Jesus, qual grandioso foi o nosso mestre, entendia que ele precisava passar por períodos de jejum, que ele precisava passar por períodos de oração, todo o preceito que Jesus viveu, cumpriu toda a lei, toda a ordem, toda a decência, tudo que Jesus buscou na sua vida carnal, sua vida como humano, ele veio nos mostrar isso, que mesmo ele triunfou porque ele mortificava a sua carne. Como ele chega a dizer, eu faço aquilo que agrada ao Pai. Eu faço aquilo que vejo o Pai fazendo. Quantos de nós temos buscado realmente, em cada segundinho da nossa vida, parar e fazer essa pergunta a Deus: Senhor, o que faço com o meu dia hoje? Como te agradar nesse dia hoje? Muitas vezes a gente tem encharcado, lotado o nosso dia de tribulações e chega no final do dia a gente quer reclamar para Deus, falar que tivemos um dia pesado, falar que tivemos um dia tribulado. E eu posso falar pela minha própria experiência, muitas vezes Deus vai virar para a gente e falar: mas tudo isso que você viveu não foi propósito meu. Você se colocou nesse caminho, você tomou sobre si esse peso. Não, nada disso foi propósito meu. Você caminhou sem mim e agora está querendo reclamar comigo de algo que você fez consigo mesmo. Nós temos que parar a nossa vida, olharmos para Deus, buscarmos entender nas boas coisas e nas coisas que parecem ruins, nas coisas fáceis e nas difíceis. Não basta somente também eu parar de comer carne e pronto. Eu tenho que ter um propósito, um entendimento em Deus por aquilo, senão nós vamos meramente nos tornarmos religiosos. Nós vamos voltar a ser as pessoas que praticam o sábado, enfim, matar cordeiros. Nós vamos voltar a tudo isso que Jesus não necessariamente veio condenar ou abolir, mas ele veio dizer que nada disso nos leva a Deus. O que verdadeiramente nos leva a Deus é o nosso coração em Deus. É aquilo que nós fazemos entre nós e Deus. É aquilo que no dia a dia as pessoas vão olhar para nós e reconhecer Deus através da nossa vida. Se hoje eu tomo uma decisão de não beber e alguém vem me oferecer uma bebida numa determinada festa, e eu entendo que aquilo ali é um voto que eu fiz em Deus na minha vida, é algo que eu estabeleci com o Senhor para que pessoas não venham a cair na fé através da minha vida, eu vou honrar aquele voto independente das circunstâncias, mas eu não vou tratar meu
o meu festejante ali, aquela pessoa que muitas vezes está numa festa, não vou tratar ela com desamor, não vou aplicar sobre ela o peso de uma decisão que eu tomei para minha vida, mas eu vou ter amor até para lidar com essa pessoa e expressar para ela, por exemplo, irmão, muito obrigado, mas eu tomei o propósito de não mais beber. Mas continuem festejando, se é da vontade de vocês, festejem, façam tudo para a honra e glória do Senhor. Mas nós temos que entender onde a gente está em Deus, nós temos que entender o que a gente tem buscado em Deus e fazer as coisas com amor. Eu só quis expressar esse finalzinho porque a palavra em Romanos 14 nos diz: eu não devo julgar. Se eu estou numa festa, muitas vezes eu fui convidado por alguém querido, estou numa festa e as pessoas estão ali bebendo, eu não tenho que começar a quebrar pau, bater nas pessoas por estarem bebendo, falar que elas estão num propósito de vida errado. Eu deixo tudo isso a cargo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo me instruir para fazer, eu tenho certeza que vai ser com amor, não vai ser com violência. Então, que a gente possa buscar esse entendimento no Senhor, de não buscar viver a palavra de Deus para contendas, não buscar viver a palavra de Deus para justificar os nossos atos, mas buscar viver a palavra de Deus para amar através dos nossos atos, servir a Deus através dos nossos atos, ter uma vida com Deus através das nossas ações. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que me ouviu, Pai. Que esse vídeo possa alcançar os corações, possa fazer entre nós, inclusive que eu mesmo, Pai, seja impactado por essa palavra, seja movido por essa palavra, Pai. E tenha o entendimento do Senhor de buscar primeiro o reino do céu sobre todas as coisas, e que tudo em nós seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. A graça e paz, irmãos.